Olá! Hoje nós vamos começar o estudo da Bíblia, capítulo por capítulo. Vamos começar pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento. Esta aula será sempre ministrada na quarta-feira. E antes de ir para a aula, eu tenho aqueles recadinhos. O primeiro deles é que toda segunda-feira nós estamos estudando Apocalipse versículo por versículo. Nós já ultrapassamos 13% do estudo do livro de Apocalipse. Nós já estudamos 52 versículos. Terça-feira, a partir do mês de fevereiro, nós vamos começar o nosso curso básico de teologia. As aulas terão 1 hora de duração. Quarta-feira, o estudo da Bíblia, capítulo por capítulo, começando pelo livro de Gênesis. Quinta-feira, aula de teologia de novo, 1 hora de duração. Importante que você faça a sua matrícula e adquira o nosso material didático. Assim, quando nós concluirmos o nosso curso, você terá direito, fazendo as atividades propostas no nosso material didático, você vai receber o seu certificado, o seu histórico escolar e poderá também solicitar a sua carteirinha de estudante. E sexta-feira, nós vamos continuar com o nosso ICP Responde. Todas as aulas que já foram ministradas estão disponíveis aí no nosso canal. E por último, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Antes de entrarmos no primeiro capítulo do livro de Gênesis, sempre quando nós vamos ler um livro, uma obra, é importante saber quem foi o seu autor. No caso da Bíblia, o autor é Deus, por isso que nós chamamos a Bíblia como Palavra de Deus. Agora, nós sabemos que Deus usou o homem como instrumento para escrever, para registrar a sua palavra. E para escrever os 66 livros, Deus usou aproximadamente 40 escritores. E o tempo para escrever todos os livros da Bíblia foi de aproximadamente 1.600 anos. 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Então, se perguntarem para você quem é o autor da Bíblia, o próprio Deus. Quantas pessoas Deus escolheu para registrar a sua palavra? Mais ou menos 40 pessoas. E o tempo que levou para registrar a sua palavra? Mais ou menos 1.600 anos. Um detalhe importante, nesta matéria eu vou usar poucas imagens. E por que isto? Muitas pessoas que acompanham o meu canal têm deficiência visual. Então, só com o áudio poderão aprender. E também tem aqueles que viajando de carro podem pôr o fone de ouvido e escutar a aula, mesmo dirigindo ou fazendo outra atividade. Daí o motivo de usar poucas imagens nesta aula. Continuando, para confirmar o que eu disse sobre os escritores da Bíblia, eu vou ler um texto que está na segunda carta que Pedro escreveu. No primeiro capítulo, vou ler o versículo 20 e o versículo 21. Diz assim o texto sagrado: Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Este é um texto para provar que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus escolheu homens, capacitou estas pessoas por meio do seu Espírito Santo para registrar esta palavra. E entre estes mais ou menos 40 escritores, nós vamos encontrar pessoas das mais diversas camadas da sociedade, desde camponês
até príncipe, reis, mostrando que Deus realmente não faz acepção de pessoa. Uma outra coisa importante antes de começar o nosso estudo é entender que a Bíblia é um livro de religião, não é um livro de ciência e nem um livro para gerar bens materiais, como ensina alguns que se dizem pregadores da palavra. Não, a Bíblia foi escrita com um propósito, a nossa redenção. A grande pergunta é: onde nós vamos passar a eternidade? E a Bíblia traz esta resposta. Então, este é o propósito das Sagradas Escrituras. Ela trata das coisas espirituais, da nossa alma. Claro que a Bíblia traz ensinamentos para a nossa vida no dia a dia, mas não é este o propósito primordial. Independente da condição social, independente do nível de escolaridade, todos têm uma alma e esta alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Precisamos ter isto em mente quando vamos estudar a palavra de Deus. Para provar o que eu estou falando, eu vou ler o texto mais importante da Bíblia. Está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este é o propósito da Bíblia. A nossa vida eterna junto com Deus. E, como eu disse, nós vamos estudar a Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo, e é importante conhecer o significado do nome de cada livro. Por exemplo, o primeiro livro, Gênesis, significa começo, princípio, início de todas as coisas. E quem Deus escolheu para escrever foi Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Escreveu também um Salmo. E tem estudiosos que dizem que Moisés escreveu também o livro de Jó, mas isto não tem como provar. Mas podemos garantir que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E uma das garantias que nós temos que foi Moisés que escreveu são as palavras ditas pelo nosso próprio Senhor Jesus, maior autoridade no assunto. Vamos ver o texto? Está também no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 5, versículos 45 e 46. Diz assim o texto sagrado: Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque, se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Olha aí, Jesus está dizendo que foi Moisés que escreveu a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo o primeiro deles o livro de Gênesis. Um outro detalhe importante é a formação de Moisés. E isto nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 22. Olha o que diz o texto sagrado. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés foi criado pela rainha no meio dos príncipes e ele foi treinado, aprendeu toda a ciência do Egito. Podemos dizer que Moisés era um cientista, um homem muito sábio, como diz o texto, poderoso em palavras. Foi este homem que Deus escolheu para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo Gênesis o livro que nós vamos começar a estudar, o primeiro. Veja outro detalhe importante, que já no Novo Testamento, Deus escolheu o apóstolo Paulo. Ele sozinho escreveu
quase 50% dos livros do Novo Testamento. Dos 27 livros, ele escreveu 13. E há quem diz que ele escreveu também a Epístola aos Hebreus, que o autor é desconhecido, não podemos afirmar, mas há possibilidade de Paulo ter escrito também. E se Paulo escreveu sozinho, Deus o usou para escrever mais de 50% dos livros do Novo Testamento. E por que estou falando isto? Para ajudar aquelas pessoas que, de repente, por falta de conhecimento, dizem que nós não devemos estudar. Então, estou citando como exemplo 2 homens estudiosos de uma formação acadêmica elevada que Deus escolheu. Claro que Deus escolheu também outras pessoas sem uma formação tão elevada como a de Moisés ou do apóstolo Paulo. Por exemplo, Amós, ele era boiadeiro e escreveu um livro também. Isto nos mostra, mais uma vez, que Deus não faz acepção de pessoas, mas ele usa também as pessoas de formação elevada. E toda a estrutura da Bíblia, o alicerce da Bíblia, está no livro de Gênesis, que foi escrito, como diz o texto, por vamos dizer assim, um cientista chamado Moisés. Dito isto, nós já poderemos começar a estudar o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, primeiro capítulo. O primeiro capítulo é composto de 31 versículos e fala da criação. O título diz: a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Um detalhe importante que todo estudante da palavra de Deus precisa aprender, que a Bíblia não é um tratado científico, é um livro de religião. E para entender a Bíblia, para se alimentar da Bíblia, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Veja o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até hoje a ciência está tentando, buscando, quer descobrir a origem de todas as coisas. É feito um investimento muito alto neste tipo de ciência, na astronomia, com satélites, telescópios, para descobrir. Mas nós já sabemos a origem de tudo. Foi Deus que criou todas as coisas. Veja o que diz o livro de Salmos, o Salmo 33, versículos 8 e 9. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Está totalmente em conformidade com o que diz o primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Veja Hebreus no primeiro capítulo, versículo 13. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, aquilo que a ciência procura descobrir, nós já sabemos pela fé. Deus criou todas as coisas, não existiam, e Ele criou pelo poder da sua palavra. Quando nós estudamos a palavra criou, o verbo criou no original, nós vamos aprender que este verbo significa criar do nada. Só Deus tem este poder. Nós, humanos, nós transformamos as coisas, mas só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. Olha que profundidade, o primeiro versículo da Bíblia. E depois vem a narrativa, de maneira sistemática, seguindo um critério lógico de como Deus fez todas as coisas. E existe uma interpretação muito interessante que faz
uma diferença entre o primeiro versículo com o versículo 3 e coloca o versículo 2 como a queda de Satanás. Diz que houve uma catástrofe, tudo foi destruído com a queda de Satanás e depois Deus começa o processo de restauração. É uma interpretação, existem outras, mas o importante deste primeiro capítulo é entender que existe um Deus e por ele foram criadas todas as coisas. Se nós contarmos, nós vamos encontrar a palavra Deus 32 vezes nos 31 versículos do primeiro capítulo. E isto nos mostra que a palavra Deus é a mais importante do texto e não poderia ser de outra forma. Existe um Deus e por ele foram criadas todas as coisas. E o texto também lança por terra a heresia, o ensinamento herético daqueles que acham que só existe a matéria, morreu, acabou. Não, o texto é categórico ao afirmar que tudo foi criado por Deus. Também lança por terra o ensinamento herético daqueles que dizem que existem duas forças atuando no universo. Não, existe um Deus que é responsável pela criação de todas as coisas. Também lança por terra o ensinamento da nova era, ensinamento panteísta. O que significa isto? É o ensinamento de que Deus é tudo, Deus está em tudo. Não, existe uma distinção quando nós lemos o texto. Deus criador, demais criação de Deus. Não podemos misturar. Outro detalhe importante, o texto, ao lermos, nós já vemos o poder de Deus, um atributo natural da divindade incomunicável. Deus é todo-poderoso, porque Ele cria todas as coisas. Um outro ensinamento importante que nós encontramos ao lermos este primeiro capítulo é que só existe um Deus. Portanto, lança por terra o ensinamento que ensina que existem vários deuses, o politeísmo. Não. A Bíblia ela é monoteísta. Nós vamos encontrar em toda a Bíblia que existe um único Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Agora eu quero falar do versículo 26, onde Deus cria o ser humano, a coroa da criação. Vamos ver o texto? Diz assim: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe, e Deus disse, está no singular, claro, só tem um Deus. E Deus disse. Agora, na sequência, façamos, logo tem mais de uma pessoa. O verbo está no plural. Façamos o homem. Ora, se o texto mostra mais de uma pessoa, quem estava presente? Aí vem uma doutrina muito importante, a doutrina da Trindade. Por quê? Quando nós estudarmos Deuteronômio, o capítulo 6 e versículo 4 diz o seguinte: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, só existe um Deus, que é o monoteísmo. Mas nós encontramos três pessoas. Veja quem trabalhou, quem estava na criação. No segundo versículo, diz que o Espírito Santo estava ali. Olha o que diz o texto, o segundo versículo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja, aqui nós encontramos a pessoa do Espírito Santo. E quando nós lemos o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no primeiro capítulo,
versículos de 1 a 3, diz assim o texto sagrado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus também estava na criação. Logo, quando o texto diz, e disse Deus, façamos, nós encontramos ali três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Olha que importante esta informação. Voltando no texto, o versículo 26, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos semelhantes a Deus, mas não no sentido material físico, não, no sentido espiritual. E como podemos confirmar isto? Basta ler de novo o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus no sentido da nossa alma, no sentido espiritual, não no sentido carnal, porque Deus é Espírito. E mais na frente, nós vamos aprender, e também nas aulas de teologia, sobre os atributos morais de Deus, que é a santidade, a justiça e o amor. E nós vamos ver que nós temos também estes três atributos, embora manchados pelo pecado. Nós gostamos das coisas corretas, das coisas perfeitas, que é a santidade. Nós também gostamos e buscamos a justiça, mas a nossa justiça é falha. E também nós amamos, mas o nosso amor é imperfeito. E tudo isto foi manchado pelo pecado. E isto mostra o porquê nós somos a imagem e semelhança de Deus. Veja que nós temos a parte material, que foi feita do pó da terra, mas nós temos uma alma, que é a imagem e semelhança de Deus, diferente dos animais. Olha que importante, tudo isso nós aprendemos lendo e observando o primeiro capítulo do livro de Gênesis. E outra coisa importante do texto que fala que tudo foi feito em 6 dias. Mas aí vem a grande pergunta: estes dias são dias literais ou não? Há uma corrente de intérpretes, pessoas piedosas, pessoas que temem a Deus, e esta corrente de ensinadores diz que são eras e não são dias literais. E aí entra até em conformidade com aquilo que a ciência ensina. Eu me lembro quando eu comecei a estudar, fiz o meu curso básico em teologia, eu adquiri uma obra do Antônio Neves de Mesquita, que já está com o Senhor, um homem piedoso, e ele ensinava estes dias como eras. Muito interessante a interpretação que ele dava para o texto. Mas para nós, isto é irrelevante. Se são eras, se são dias literais, isso não importa. Mas o que é importante para nós, estudantes, é que existe um único Deus, todo-poderoso, e que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. As coisas não existiam, mas pelo poder das suas palavras, elas vieram a existir. Este é o grande aprendizado, e precisamos considerar também que Moisés usava a linguagem da sua época. Como eu disse no começo, a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião. Trata das coisas espirituais, da nossa redenção. É isso que nos interessa, mas em momento algum ela entra em contradição, porque ela é a palavra de Deus. Mas alguém poderia perguntar: mas de onde vêm estas informações? Como Moisés conseguiu? Quais são as fontes
que ele usou para escrever este livro? Bom, primeira delas, não temos dúvida disso, Deus revelou para Moisés, Deus conversava com Moisés. A primeira fonte foi recebida do próprio Deus, revelação, não temos dúvida disso. Mas também sabemos que na época de Moisés já existiam livros, isso é confirmado pela arqueologia. Aliás, na época de Abraão, que está mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, Moisés está mais ou menos 1500 anos, então 500 anos antes de Moisés, na cidade de Abraão, Ur dos Caldeus, a arqueologia, que é a ciência que desenterra a história, encontrou até biblioteca. Haviam muitos escritos na época. E uma outra fonte é a tradição oral. Com certeza, os ancestrais de Moisés, Adão passou a informação de tudo para os seus filhos, e uma geração foi passando para outra, e chegou essa tradição oral até Moisés, com certeza. Portanto, estas são as três fontes que nós podemos dizer que Moisés utilizou para escrever o livro de Gênesis. Claro que a principal é a revelação divina, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, o seu dever de casa, você precisa ler o primeiro capítulo da Bíblia durante a semana, porque na próxima aula, na próxima quarta-feira, nós vamos avançar. Haverá aula que nós vamos comentar mais de um capítulo, 2, 3 ou até mais. De repente, quando o livro tiver 4 capítulos apenas, como, por exemplo, o livro de Ruth, nós podemos comentar em uma única aula. Mas, como eu digo sempre, não precisa ter pressa. O importante é que nós já começamos. E antes de me despedir, eu vou deixar aí na descrição, aí embaixo, o link da grade curricular do nosso curso de teologia, que será ministrado sem custo algum a partir de fevereiro, toda terça e toda quinta. Se você quiser ter esta grade, é só baixar. Agora sim, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.